A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos retornando aqui no canal do pastor Edivaldo, desta feita para nós estarmos comentando a lição bíblica Jovens, onde nós estaremos abordando nesse segundo trimestre, obviamente, uma análise no livro de Josué, um dos livros do Antigo Testamento, o primeiro livro histórico, com a seguinte temática: tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Nós vamos estar fazendo a análise da lição de número 4, que ela traz uma abordagem, o título dessa lição é Vencendo os Obstáculos. E para a compreensão correta desta lição, é necessário que nós leiamos o capítulo 13 e o capítulo 4 deste livro, para que tenhamos uma ideia geral do que está se tratando na presente lição. Como é de praxe, esta lição está dividida em 3 tópicos, e cada tópico 3 subtópicos. Então ela vai trabalhar com 3 objetivos específicos, os quais nós estaremos analisando. E aí a síntese da lição em si em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Assim como Israel, sobre a liderança de Josué, neste episódio, eles foram vencedores, e depois em todas as demais incursões que eles tiveram na terra, eles foram vencedores. Assim também em Cristo nós somos vencedores. Um texto de destaque também que o comentarista ele toma está lá no capítulo 4 deste livro, versículo 24, aonde ele diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Tá? Então a narrativa deste capítulo, e do capítulo 3, capítulo 4, nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes vários obstáculos em forma de oposição humana, ataques de ordem espiritual também, dificuldades financeiras, dificuldades sociais, dentre outras que podem surgir, como nos dias em que nós estamos vivendo esta pandemia, de caráter mundial, que no caso de Israel era um obstáculo natural. O Jordão, na época do ano em que eles estavam ali, estava transbordando, e eles teriam que atravessá-lo sobre a ordem de Deus. Não podiam esperar as águas baixarem, eles teriam que atravessar naquele momento. Quando nós olhamos para o livro de Números, capítulo 33, nós vamos perceber ali que ele faz uma listagem de várias jornadas, saídas, montagem de acampamentos, novas saídas, e todas essas incursões, esse movimento foi feito sob a orientação da nuvem ou da coluna de fogo. Durante o dia era uma nuvem e à noite uma coluna de fogo, e quando ela se movimentava, eles levantavam um acampamento e teriam que sair. Tá? Então, quando nós pegamos o primeiro tópico da lição, nós vamos perceber que Israel estava acostumado no deserto com várias transições, com várias travessias, em momentos importantes, como a travessia do Mar Vermelho, onde Deus esteve com eles, operou um milagre maravilhoso
glorioso, quando Deus no Sinai também se revelou a eles, dando a lei, organizando-os como nação, dando as leis. Também em Cades Barneia, quando os 12 espias voltaram, 10 trouxeram um relatório negativo, mas Josué e Caleb deram um relatório promissor, e houve uma crise muito grande ali. Deus precisou intervir, e nesta intervenção a nação de Israel volta novamente para o centro do deserto, e aí eles vão ficar por mais 38 anos nesta posição. Certo é que neste momento da história eles estavam nas imediações de Moabe, beirando o rio Jordão, e Moisés já havia sido morto, Deus havia já animado, estabelecido Josué como novo líder, e agora Josué tinha a incumbência de atravessar o Jordão, tá? Atravessar o Jordão. E é interessante aqui que nesse aspecto aqui ele coloca que este dia da travessia seria um dia marcante, que seria o dia 10 do primeiro mês. E este dia 10 do primeiro mês tem uma relação muito grande, porque foi quando Deus institui a Páscoa para tirar a nação do Egito, e foi exatamente isto. A tratativa de Deus, ela se iniciou no dia 10 do primeiro mês, que quando era separado o cordeiro, para que viesse depois ser efetivada a Páscoa, tá? Então, assim como a Páscoa foi um marco inicial da redenção e das bênçãos advindas para o povo de Israel, foi uma linha divisória. A Páscoa, a morte do Senhor Jesus Cristo também, e a sua ressurreição, foi o marco inicial da trajetória do povo de Deus na atualidade, que é a sua igreja. Uma outra questão que ele vai destacar aqui, que é a Arca do Concerto, ela aponta o caminho a seguir. Quando nós lemos lá no capítulo 3, na leitura em classe, o versículo 4, ele diz assim: haja contudo distância entre vós e ela, falando da arca, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que, o destaque está aqui, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Então a travessia do Jordão, ela implicaria o que? Numa nova dinâmica na vida de Israel, ou seria um caminho totalmente diferente, tanto de experiência, era diferente da experiência que eles tiveram no Egito como escravos, e como a experiência que eles estiveram no deserto, que foram 40 anos sobre a dependência de Deus, Deus tomando as providências de alimentação, não deixar as vestes envelhecer, os sapatos desgastarem. Agora, esta nova fase de vida, eles haveriam de enfrentar. Eles não teriam também mais agora a nuvem de Deus os guiando, dando a dinâmica de movimentação, porque eles haveriam de se estabelecer na terra, e eles enfrentariam ali um período de incursões militares visando a conquista da terra, e eles seriam também distribuídos segundo as suas tribos, segundo as suas famílias. Então eles teriam uma conduta, uma dinâmica de vida totalmente diferente das experiências que eles haviam tido até aquele momento. É por isso que Deus disse que era um caminho pelo qual eles nunca tinham passado. E esse caminho iniciava pela travessia do Jordão, E aí agora, a partir deste momento, o centro da nação de Israel seria a arca.
tanto na questão das orientações, de se guiar de acordo com todas as orientações, as regras que Deus havia estabelecido quando ele dá o decálogo, ele manda criar o tabernáculo e apresenta também os estatutos relacionados ao tabernáculo. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos sempre ter em mente, que Deus é aquele que nos dirige ou tem a maneira de nos guiar. E muitas vezes nós estamos acostumados com uma só dinâmica, com só um movimento, mas Deus tem aí os vários movimentos. Nós precisamos nos ater para isso. Uma outra coisa que nós precisamos ter aqui é quanto à providência mais importante para a conquista da terra prometida. Temos aqui um conjunto de orientações que são a princípio para todo o povo, depois para os sacerdotes e depois especificamente para Josué. Então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui que Deus queria do povo é que eles estivessem em estado de atenção ou estado de vigilância, porque no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: e ordenarão ao povo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Tá? Então, esse estado de vigilância, Deus ainda, ele impõe que eles deveriam ter uma vida de santificação. Tá? E santificação, ela tem alguns aspectos que nós precisamos ter em mente. Que a pessoa é colocada à parte, é tirada de um contexto e ela é posicionada em um outro contexto. Então, a santificação, ela tem um aspecto também posicional, tá? Então, vocês, Israel, não obstante eles haviam sido separados lá do Egito e estavam agora diante de Deus, separados para Deus, Deus também exigia da parte deles também uma dedicação total, uma entrega total a Ele. Tá? E santificação também demonstra isto, tá? Que é a purificação dos pecados e uma entrega e uma dedicação total a Deus. É por isso que o versículo 5 diz assim: e disse Josué também ao povo, isso é de caráter geral, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Tá? Por outro lado, os sacerdotes também, além da santificação que é imposta, e implicava a eles também a um preparo mais refinado, porque eles eram responsáveis para levar a arca do concerto, que era agora o norte, a maneira de guiar o povo. E uma outra coisa que se destaca aqui nesse texto é que no versículo 7, Deus ele se encarrega de falar com o Josué, porque a ideia que se tinha, o que se transparece nesse texto, é que o Josué ele não havia sido ainda devidamente reconhecido como líder diante do povo, porque ainda a liderança de Moisés, mesmo ainda morto, ofuscava a liderança de Josué. Então o Senhor ele vai dizer a Josué que tudo que ele estava fazendo também, aquele momento de Israel atravessar o Jordão
no momento mais crítico do rio, era para que eles pudessem reconhecer a liderança do Josué. Veja o versículo 7, ele diz o seguinte: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Lá na frente nós veremos no versículo 14 do capítulo, desse mesmo capítulo, que isso realmente veio a acontecer. Já o segundo tópico da lição, ele vai trabalhar com algumas questões aqui relacionadas às dificuldades no caminho da bênção, os obstáculos que podem surgir no caminho da bênção, tá? E é interessante aqui, quando nós lemos os versículos 7 até o versículo 10, nós vamos perceber que Deus está destacando algumas dificuldades, alguns obstáculos que eles haveriam de enfrentar. Deus, então, ao fazê-los atravessar o Jordão naquele momento crítico, ia levantar também a autoestima, a fé deste povo, a autoconfiança, a dependência de Deus, a crença, solidificar a crença em Deus. Vejam só o que ele diz no versículo 8, assim: tu, pois, falando a Josué, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Tá? Então, a travessia do Jordão ali seria uma mudança de patamar na vida espiritual, ou na vida de fé, ou na vida civil, na vida daquele povo como nação. Eles teriam uma terra que os firmaria como nação, mas eles teriam ali inimigos para enfrentarem. É interessante, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com estas questões aqui, porque esse texto, essa travessia do Jordão aqui, por muitos é considerado como a morte física, e a pessoa ela vai para a eternidade, que Canaã é um tipo dos céus. Nesse texto aqui não tem nada a ver com isto, tá? Está mostrando simplesmente que Israel está entrando numa nova dinâmica de vida. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo ele ensina lá na carta aos Efésios, que o cristão, quando ele é salvo em Cristo Jesus, ele precisa crescer no conhecimento, ter seus olhos iluminados, porque a sua vida agora está em Cristo nas regiões celestiais. E os inimigos daqueles que estão em Cristo nas regiões celestiais não são os inimigos da carne. É uma batalha espiritual muito grande que vai enfrentar as hostes da maldade nesta região espiritual. Tá? Então, essa ideia de que atravessar o Jordão é a morte física do salvo, que ele atravessa para estar em Canaã com Cristo Jesus, no céu, livre de toda dor, entrando no descanso, não esta a ideia que o texto ele aplica aqui. Então não cabe aqui esta simbologia. Tá? Então nós vemos aqui que Israel, quando eles estão diante do Jordão, transbordando sobre todas as suas ribanceiras, é um momento de crise. Grande parte do povo que estavam ali,
de 40 anos para baixo, eles não haviam presenciado a travessia do Mar Vermelho, então eles não tinham a vivência daquela experiência gloriosa a não ser pela tradição oral. E também tinha ali uma grande parte que na época da travessia eram adolescentes, não tinha ainda uma noção exata do que ocorrera naquele momento. Entre eles e as promessas de Deus, então, naquele momento estava o Jordão. E muitas vezes, quando existe alguns obstáculos para tomarmos posse da bênção de Deus, daquilo que Deus nos preparou, daquilo que Deus tem para nós, pode ocorrer desespero. Existem pessoas que às vezes vivem uma vida espiritual paupérrima, tacanha, e quando ele é defrontado com um obstáculo, às vezes ele corre para Deus. O desespero muitas vezes prepara o homem para olhar para cima, para olhar para Deus. O desespero humano também é uma oportunidade de Deus agir. Raramente os homens procuram a Deus até que tenham exaurido todos os seus próprios recursos, né? Então o ser humano ele tem esta questão com ele. Primeiro ele busca os seus recursos, ele se esforça do seu egocentrismo, e quando tudo falha, então ele recorre para Deus. Israel estava numa situação muito complicada ali diante do Jordão, e a ordem de Deus era para que eles atravessassem. E a travessia, então apontava ali para a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, aonde ela vai nos dizer, irmãos, o versículo 2, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: e sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram no meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Então o grande conflito do povo era este: os sacerdotes vão levantar, vão tomar a arca e vão rumar para o Jordão, e nós vamos ter que sair atrás deles, levantar acampamento, pegar as nossas coisas e entrar em um Jordão, numa água turbulenta. Com certeza eles pensavam que eles haveriam de morrer, mas Deus diz ainda por intermédio de Josué: haja contudo distância entre vós e a arca. A nova dinâmica seria esta agora: a arca na frente e toda a nação atrás. No deserto era diferente a caminhada. A arca ia no centro, 3 tribos na frente, 3 ao lado, 3 à direita, 3 à esquerda e 3 atrás. Agora aqui estava mudando totalmente a dinâmica. A arca iria na frente, guiando o povo, e eles teriam que ter uma distância considerável. Por outro lado, meus amados irmãos, lá na terra era a época de colheita, era um momento em que os habitantes da terra estavam colhendo, e Deus, na sua sabedoria, ele então coloca o povo para tomar posse da terra nesta época de colheita, para que eles tivessem a alimentação, tivessem os víveres para a sobrevivência, porque a partir do momento que eles colhessem os primeiros frutos da terra, o maná deixaria de cair. Era um momento de transição. Existem muitos crentes, irmãos, que estão acostumados com a porção de maná no deserto, e agora, assim como eles estavam acostumados, Deus haveria de descontinuar isto e avançá-los para umas experiências maiores, mais gloriosas,
diante deles. E o Jordão mostrava bem esta questão para ele. Então, eles haveriam de vivenciar um grande milagre. Os sacerdotes, sobre a ordem de Josué, teriam que tomar a arca, caminhar rumo ao Jordão, e a ordem era chegar e tocar os pés nas águas do Jordão. E a nação de Israel deveria estar atrás, mantendo a distância, caminhando, na certeza que eles haveriam de atravessar o Jordão. E a Bíblia vai nos dizer que quando é tocada a água ali no deserto, um milagre acontece, o Jordão se abre, tá? E o que é interessante, que quando ele diz aqui de um evento que nós não podemos esquecer, que quando eles vão erigir, já partindo aqui para o tópico 3, dos monumentos, eles pegam 12 pedras do centro do Jordão e levam para Gilgal, aonde eles iam passar a primeira noite, o primeiro acampamento na terra. E Josué também, ele coloca no centro do Jordão um monumento com 12 pedras. E a ideia disto era descrever ali um memorial, expressar algo que Deus estava fazendo, que Deus estava realizando. Tá? Então, o capítulo 4, ele vai nos mostrar basicamente esta questão, que eles tomam essas pedras, fazem este memorial, e quando eles chegam então em Gilgal, o que é que Moisés ele vai lembrar? Falou, olha, estas pedras que aqui estão, ela vai nos fazer lembrar algumas coisas. Primeiramente, a fidelidade divina, o reconhecimento de que Deus cumpre suas promessas, independentemente da situação, das circunstâncias em que a pessoa está vivendo. Ele é o Senhor da terra. Por outro lado, destaca o poder divino. Enquanto as águas do Jordão estavam transbordando, Deus faz um milagre. E o milagre está aqui nesta recordação que eles teriam que passar para todos os seus descendentes, que é. Quando nós lemos o versículo 14 do capítulo 5, diz assim: E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo, e quando eles levavam a arca, chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam nas bordas da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras e todos os dias de cega, do outro lado de lá. E pararam, quando ele tocam os pés, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se em um montão, e as águas desceram, e aí fica seco, e aí eles entram, eles param no meio do Jordão, o sacerdote, e nesse inteirinho todo o povo atravessa. E a Bíblia diz que esse movimento foi de fronte de Jericó. Os habitantes de Jericó presenciaram esta grandeza de Deus, como Deus trabalhou na vida deste povo. Meus amados irmãos, então as lições gloriosas que nós temos, né, nesta passagem aqui, firmando Josué, que vocês vão perceber que Josué, ele é confirmado também como líder. Deus, ele diz de forma bem clara que quando eles chegarem em Gilgal, a nação, o povo reconheceu que Deus era com Josué, assim como fora com Moisés. E na vida cristã, meus amados irmãos, nessa trajetória da igreja de quase, passando aí de 2000 anos, uma das coisas, quase 2000 anos, nós precisamos ter algo em mente, tá? Os nossos antepassados
passaram por grandes dificuldades, por grandes problemas, tá? A história tem deixado grandes marcos quando nós olhamos para esses marcos, para esses memoriais, para os heróis da fé da era moderna, os pais da igreja, os apóstolos, esses grandes homens, os grandes missionários, os grandes responsáveis pelos avivamentos que tiveram, são marcos para nós, que vale a pena seguir em frente, porque Jesus está conosco e nós seremos mais que vencedores. Então, meus amados irmãos, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém.